Se nós estivéssemos diante de um atentado falcatrua, o Trump estaria destroçado se isso fosse descoberto. Uma falcatrua desse tipo possivelmente reverteria seu favoritismo eleitoral. Sim, mas é e o justamente Biden, nessa linha, né? Porque e o os dois Biden, ao invés de estar falando em paz, ele estaria denunciando o Trump. Por que o Biden está baixando a temperatura? Porque ele sabe que o atentado é verdadeiro e que isso beneficia o Trump. O Trump posa de vítima e é necessário abaixar o fogo. Por que é necessário abaixar o fogo? Porque a tendência do Trump é utilizar ao máximo esse atentado para se colocar numa situação confortável, cada vez mais confortável, nos seus ataques contra o Biden. Biden precisa abaixar a polarização, porque nesse momento a polarização lhe é desfavorável, porque o atentado ajudou o Trump. Então, cada um deles opera a partir da sua perspectiva. A perspectiva do Trump hoje é positiva depois do atentado. Ele fala em união do país ao redor dele. Ele se coloca no atributo de um herói. É a cena pela qual esse atentado ficará conhecido, que é o Trump com sangue no rosto, de punho erguido. Então ele se coloca nessa perspectiva. Não é? E o Biden precisa arrefecer essa polarização, porque ele não tem cartas na mão. Se ele tivesse a carta da fraude, ele estaria usando essa carta abertamente, é evidente, e ele teria como saber se é fraude, porque quem cuida da investigação são organizações que estão sob a chefia dos democratas. Tanto o FBI como o Serviço Secreto estão sob a chefia dos democratas. Tá? Imediatamente, o FBI tornou público, por exemplo, que o responsável pelo atentado era afiliado ao Partido Republicano. Para desarmar a narrativa dos republicanos, os republicanos buscaram intensificar ainda mais a situação de vítima do Trump, soltando uma narrativa de que teria sido alguém de esquerda, parte de uma conspiração da esquerda contra o Trump. E imediatamente o FBI deu nome e sobrenome e a história de quem era o responsável pelo tiro, que era esse republicano que acabou sendo abatido pelo próprio Serviço Secreto. Né? Então, a situação do Biden, se ele tivesse a carta da fraude nas mãos, é outra situação, completamente diferente. E ele teria todas as condições de ter a carta da fraude na mão. 100% das condições. Porque a direção do FBI do Serviço Secreto é dos democratas, é de gente indicada pelos democratas. Ele não tem essa carta. Ele a teria utilizado. A não ser que haja uma estupenda reviravolta nas próximas horas, e nada indica isso, porque cada vez nós temos mais detalhes sobre o que aconteceu no atentado, ou seja, o FBI já chegou a uma conclusão oficial, é a ação de um lobo solitário, não tem conexões, eles não conseguiram registrar nenhum tipo de conexão, tá? Eles não estão nem deixando dúvidas a esse respeito. Então, eu não tenho nenhuma razão para achar que o FBI e o Serviço Secreto, repito, comandado por gente indicada por Biden, que está numa situação delicadíssima do ponto de vista eleitoral, nenhuma razão para achar que o FBI e o Serviço Secreto protegeriam uma fraude de Trump. É o oposto, eles estão confirmando que o atentado foi verdadeiro. Tá? Então, nós temos que... Por isso que é importante o debate se o atentado é ou não fraudulento. Porque isso muda completamente a situação. Tá? Eu não tenho dúvidas em relação, nesse momento, em função das informações disponíveis e da ação do FBI e do Serviço Secreto, de que não houve fraude, de que o atentado é real. O Biden está numa situação muito difícil, ele tem que arrefecer a polarização para poder voltar ao ringue. A polarização nesse momento, o que é a polarização? É a intensificação da disputa. Intensificada a disputa, quem tem a ganhar nesse momento em que houve o atentado e Trump está numa situação de vítima? Completamente. Se o Biden já estava enfraquecido por conta dos seus possíveis traços de senilidade, se ele já estava atrás nas pesquisas, ele aceitar a polarização, a intensificação da polarização, com o Trump de vítima, seria suicídio absoluto para o Biden. Os discursos dele são só aparentemente semelhantes, eles são opostos. Eles são absolutamente opostos. Trump já faz um discurso de presidente, de que ele já derrotou o Biden. A união nacional do Trump eu já sou o vencedor. Unam-se ao meu redor. O discurso do Biden é calma lá. Vamos esfriar a cabeça, não vamos brigar agora, vamos deixar... É um discurso que eu já sou presidente, mas talvez é um discurso menos agressivo do que ele tinha no passado. Ele não pode ter um discurso agressivo, ele está numa situação totalmente desfavorável. Não, ele está agora ele é a vítima e é o cara que sobreviveu. Você está falando do Trump? Você está falando do Trump? Estou falando do Trump, claro. Mas ele não é, eu acho, o Trump não está sendo menos agressivo. Ele está fazendo o oposto. Ele tá simplesmente desconsiderando qualquer disputa que haverá em novembro. Ele já se considera presidente da República. Ele está passando aos seus eleitores e aos eleitores que não eram seus de que ele está pronto para dirigir o país, que ele já venceu as eleições, que as eleições ocorreram no dia do atentado. Ele
ele faz um discurso como se já tivesse ocorrido as eleições. E o Biden precisa sair dessa armadilha. Como é que ele sai dessa armadilha? Ele precisa esperar que o efeito do atentado se reduza nos próximos dias. Enquanto esse tema do atentado fortalece muito o Trump, ele está no canto do ringue, o Biden. E aí ele precisa arrefecer a polarização. Eu fico pensando, ele tem alguma outra saída, o Biden, que não seja essa? Eu acredito que não. É a única saída que ele tem. Arrefecer essa situação e tentar jogar alguma ficha na campanha eleitoral. Ou ele está caminhando para o matadouro.